meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração. Boa parte aí dos jogos da terceira rodada acabaram. O Vasco já perigando a entrar na zona do rebaixamento. Aí muitas pessoas vão dizer assim, Laureano, mas que é a terceira rodada ainda. Pois é, tem clube que já está com o dobro de pontos do que o Vasco da Gama. O Vasco amargando ali a 14ª colocação. A gente vai colocar aqui para vocês e ainda por cima a 2 pontos da zona do rebaixamento. O alerta tem que estar ligado. Mas apesar disso, né, tem gente aí que está passando pano. A gente vai colocar aqui o vídeo do Zé Colmeia defendendo a 777, achando normal a exploração da base vascaína, né? O Ramon Dias ontem que simplesmente ele disse publicamente que o trabalho dele está sofrendo interferência por parte aí da 777. O Ramon diz que está cavando. Primeiro foi a situação lá da bandeirinha lá, do VAR. E agora essa situação aí envolvendo a garotada da base. O Ramon diz cavando para deixar o Vasco. Gente, coloquem atenção aí no vídeo. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos aqui para a classificação de forma imediata. Olha só, pessoal, vamos passar aqui para você da terceira rodada. O Vasco sofreu a sua segunda derrota consecutiva ao perder para o Fluminense 2-1. O Grêmio 1-0 para cima do Cuiabá. O Grêmio que se recuperou após a derrota do Vasco, conquistou a sua segunda vitória consecutiva. O Bragantino 1-0 para cima do Corinthians. A gente coloca aqui o Galo 3-0 para cima do Cruzeiro. Hoje a gente teve um Bavi, o jogo terminou empatado, né? Muito equilíbrio aí nesse jogo, 2-2. O Flamengo fica no 0-0 com o Palmeiras lá no Allianz Parque. Ainda hoje, né, a gente viu o Atlético Paranaense vencendo a equipe do Internacional, né? O Botafogo está jogando nesse momento com o Juventude e o Atlético Goianiense também nesse momento com o São Paulo. E o jogo aqui do Criciúma e o Fortaleza que está sem data marcada para acontecer. Pessoal, a situação do Vasco está no início, mas a gente tem que ficar com um alerta ligado, tá? E não é exagero, não é politicagem. O Vasco disputou 9 pontos na competição, o Vasco só conquistou 3, tá? Eu quero chamar a sua atenção porque em 3 jogos o Vasco levou 5 gols. 5 gols. O Vasco tem uma das defesas mais vazadas da competição, certo? A defesa do Vasco ali só não é menos vazada do que a defesa do Cruzeiro, que tem 6 gols aqui que eu estou colocando para vocês. Então, a gente olha aqui, a primeira equipe ali dentro da zona do rebaixamento é o São Paulo. Se vencer hoje, já passa aí o Vasco da Gama. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação aí. O Vasco joga contra o Criciúma agora. Apesar disso, tem gente aí que está achando normal essa situação, achando normalíssimo, né? O Vasco jogou muito, a culpa é do juiz, né? A culpa sempre é do juiz e todo ano o Vasco briga para não cair. E o seguinte, né? É besteira essa exploração da base. A 777 ela pega aí 230 milhões aí para vender jogador. Desses 230 milhões aí, 4 jogadores são da base do Vasco da Gama. Vende jogador da base para poder fazer investimento.
investiu menos do que comprou e com a base do Vasco, e tem gente que está achando isso totalmente normal aqui no Vasco da Gama. Vamos colocar aqui que está tudo certo, né? A base agora é a solução. O Vasco foi vendido para que a base do Vasco fizesse toda a diferença aí, né? Após a cavada, o Ramon Dias está cavando para deixar o Vasco. Vamos ver o que o Zé Colmeia falou aqui? Vamos lá. Caianas. Então, ontem tivemos um grande jogo. Vasco não saiu com a vitória, mas com certeza um grande jogo. E o resultado, talvez o mais justo, se não fosse a vitória do Vasco, seria o empate. Foram 21 conclusões do Vasco contra 11 do Fluminense. Bom, tivemos o lance no primeiro tempo. Dessas 21 conclusões do Vasco, tá? Só 5 foram pro gol. O Fluminense finalizou 11 e 8 foi em direção ao gol. Que era para sair a expulsão do Ganso. Depois um chute também pro alto, uma agressão que o VAR nem chamou. Tivemos um impedimento ali que, porra, não dá para ficar aqui reclamando, porque tem os vascaínos de merda que ficam, porra, só fica reclamando. A gente sabe o que é a política do Vasco. Não é a política. O time do Vasco não joga porra nenhuma esse ano, tá? Tá jogando porra nenhuma. O time do Vasco só tem uma jogada, que é o chuveirinho na área pro nosso Vegete. O Vasco não tá jogando porra nenhuma. O Vasco caiu pro Nova Iguaçu esse ano e o Vasco, porra, quase que se fudeu aí na Copa do Brasil pro Água Santa. Tá passando pano, tá falando que tá bom. Mas tivemos o lance do gol do Verrete, que agora, braço de galinha, porque ele estava que nem uma asa, fora do braço, porra, e uma bola indo em direção ao gol, no canto, eu estava atrás do gol e poderia ver que seria um lance, porra, se o Fábio chegasse, muito difícil a defesa, e, porra, o Vasco mais uma vez prejudicado pela arbitragem, sem ser chamado o VAR, entendeu? E, cara, eu quero falar aqui para... Aí por que ele não cobra representatividade da 777? Por que ele não cobra representatividade da 777? Reclamar da arbitragem? Reclamar, mas por que não cobra representatividade? Para vocês o seguinte, vocês que gostam de fazer essa politicazinha suja e barata e imunda dentro do Vasco, o Vasco, não sei se vocês repararam, o Vasco jogou um jogo em casa, venceu, e jogou outros 2 fora de casa. Os 3 jogos foram contra times que ano passado no Campeonato Brasileiro terminaram lá na parte superior da tabela e o Vasco não merecia em nenhum jogo. Olha a desculpa do cara, né? Jogou contra os 3 times que estavam na parte de cima da tabela, foda-se. A gente está em 2024. O Vasco não merecia. Porra, isso não existe, meu irmão. Futebol é competência, cara. Entendeu? O Vasco não tá jogando nada. Concorda a parte da arbitragem, mas não tá jogando nada. Desde que o ano começou. Esse jogo o Vasco tinha que ter perdido. Até agora você não pode me falar isso. Ou seja, o Vasco competiu de igual para igual com todos eles. Entendeu? O importante não é ganhar, não. O importante é competir. O importante é competir agora. O jogo do Bragantino, vocês viram, o Vasco também foi prejudicado, não estamos aqui para reclamar isso, porque não adianta, porque, como eu falei, os vascaínos querem saber de ficar de papinho furado. Mas vamos lá. Sobre a fala ontem na entrevista do Vasco usar os garotos da base, eu quero falar uma coisa antes de mais nada para vocês. Ontem eu me emocionei muito antes do jogo, porque eu estive com o pai, seu Murilo, pai do JP, a mãe do JP e a irmã do JP. Tirei fotos com eles, daqui a pouco eu vou botar aqui para vocês verem. Estavam lá na arquibancada. Um cria do Vasco, que, porra, no outro jogo que entrou muito bem. E todos os garotos do Vasco, entendeu? Isso é histórico dentro do clube. O Vasco sempre revelou. E o Vasco faz um dos melhores trabalhos desde sempre na base. Desde sempre. E o Vasco sempre tem que usar os garotos cria. E assim foi Romário, Edmundo, Pedrinho, Felipe. E a história aí que vocês lembram está toda aí. Então, o clube utilizar de jogadores formados no Vasco
é sim uma obrigação dentro do Vasco. Sempre foi. Agora, os carinhas da política querem falar que, porra, tá mandando usar os garotos para poder vender. Bom, Tec, de noite a gente reage o restante. Passar pano para que o Ramon Dias falou ontem, a gente não vai passar aqui porque não é uma conduta normal. Treinador sofrer uma interferência de trabalho e culpa disso é do Ramon Dias se sujeitar ao ridículo, tá? E colocar o Romário, sim, quando o Romário foi lançado, tinha o Roberto lá, tinha outros jogadores experientes que ajudaram o Romário a crescer, como na época do Felipe, como na época do Pedrinho, tinham jogadores experientes no Vasco da Gama. Agora, o Vasco não foi vendido para que a base fosse solução para os problemas do Vasco, seu Zé Comé. Porque o seu Josh ele prometeu para a torcida do Vasco um orçamento de 1.400 igual o Flamengo tinha, ele prometeu. Então, isso não foi a promessa. Isso não foi a promessa, foi feita uma promessa. Claro, querem botar, essa empresa está fodida, não tem dinheiro, querem botar jogadores da base lá para poder vender, como eles estão fazendo, estão aí. Eles venderam 5 jogadores, dos 5 que eles venderam, 4 é da base do Vasco, porque essas merda aí que eles contratam aí não serve para porra nenhuma, tá no banco. João Vitor de 40 milhões, o Adson de 27, e tá aí o nosso Cleiton, 100 milhões. Mas depois não tem problema, eles recuperam isso aí vendendo os jogadores do Vasco. E tem otário que apoia uma situação dessa que passa um pano desse aí. O importante é competir, o importante é comemorar salário em dia. Valeu, pessoal. Tamo junto. E o Vasco ali, a 2 pontos da zona do rebaixamento. Final do ano, vamos ver quem tá certo, quem tá errado, viu, Zé Comé? O tempo vai cobrar. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.